Olá, mães com propósito. Meu nome é Glaciele, sou mãe atípica, casada há 12 anos. Sou mãe da Giovana, de 12 anos, e da Bianca, de 6 anos. E hoje eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive como mãe atípica. Acompanhe aqui mais um pouquinho sobre como foi esse processo há algumas semanas atrás. Olá, eu sou a Glaciele e nós estamos aqui como família para nos apresentar para vocês. Eu sou o David, o pai da Bianca. Eu sou a Giovana, irmã da Bianca. E essa é a Bianca. Quer falar oi, Bianca? Nós queremos resumir rapidamente um pouquinho da nossa história. A Bianca tem 5 anos, ela tem acondroplasia, é um tipo mais comum de nanismo, e ela precisa de um tratamento que tem um custo muito alto. E recentemente, começamos o ano passado algum movimento para conseguir um medicamento. Esse ano formalizamos e entramos na justiça para conseguir esse medicamento pela Defensoria Pública. Na terça-feira, dia 15 de agosto agora, o defensor me ligou dizendo que o juiz negou a causa. O juiz alegou que o custo é muito alto. E nós, como família, como pais, ficamos desesperados, E infelizmente os argumentos que foi colocado nos desfavoreceu na causa. Então a gente percebeu que não daria para continuar dessa forma, a gente teria que agir rápido. Busquei ajuda em grupos de mães e associação que também tem crianças com nanismo e já ganharam esse medicamento na justiça, e elas me indicaram uma advogada, e essa advogada, desde o dia que eu liguei, que eu mandei mensagem desesperada para ela, contando a situação, e ela se dispôs a me ajudar. Porém, o custo de uma advogada não é muito barato, e nós não tínhamos esse valor, mas precisávamos agir o quanto antes. Tudo isso aconteceu muito rápido. Na quinta-feira ela me mandou mensagem, falou: preciso começar, eu preciso que você assine o contrato. Para assinar você precisa me dar uns 30%, e a gente assim inicia. Eu falei que não tinha, ela falou: bom, eu posso esperar alguns dias. Assinei o contrato pela fé mesmo, confiando que Deus ia agir. E agora eu quero compartilhar com vocês como que foi esse processo para nós como família e eu como uma mãe atípica. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha história com o diagnóstico, aqui no nosso canal Mães com Propósito tem um vídeo que se chama Mãe Forte, e ele vai contar todo o meu testemunho em detalhes. E aproveitando, se você não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal, que deixe seu comentário, compartilhe com as amigas. Nós somos um ministério de mães comuns que vivem experiências extraordinárias com Jesus. A Bianca, ela tem acondroplasia. Acondroplasia é um tipo de nanismo que atinge diretamente a parte óssea, os braços e as pernas. E desde que a gente recebeu esse diagnóstico de acondroplasia, eu como mãe comecei a pesquisar, ler, ter mais conhecimento sobre essa síndrome, pois é uma novidade, não tínhamos nenhum caso na família. E comecei a ler muitos artigos médicos, artigos de famílias, comecei a conhecer alguns grupos e em um dia, fazendo essas leituras e pesquisas, descobri sobre um medicamento. O nome desse medicamento é Voxzogo. E esse medicamento, na época, ele era novo no mercado, ele tinha recém sido aprovado para testes. E eu lembro que quando eu comecei a ler, a conhecer um pouco mais desse medicamento, na hora me veio uma esperança muito grande, que a minha filha teria um tratamento diferenciado. E Jesus foi colocando dentro de mim uma novidade de vida, uma esperança, uma alegria. E eu comecei a ler
e ler e conhecer mais sobre esse medicamento. Até que em um desses artigos saiu o valor do medicamento. E quando compartilhando, né, com meu esposo e com a família, descobrimos que o valor era muito alto. Por ano é 2 milhões. E nesse momento, Deus falou que mesmo em dificuldades, mesmo que o valor fosse alto, a Bianca teria esse medicamento. E eu me agarrei a essa promessa, mesmo sabendo que era algo inviável, que era um valor muito fora da realidade para nós. Eu me firmei nessa promessa, porque eu sei que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele promete. E lá em Hebreus 10, 23, diz assim: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. E Deus ministrou muito ao meu coração sobre essa promessa e que eu deveria focar na promessa e não nos obstáculos. Foi um tempo em que começamos a ter mais conhecimento do medicamento e nesse tempo a Bianca foi crescendo e foi se desenvolvendo e era idas em médicos e vindas de médico. E em 2021 esse remédio foi aprovado pela Anvisa e começamos um processo, uma esperança de que um dia nós conseguiríamos esse medicamento para Bianca. E nesse tempo de idas e vindas aos médicos, porque não é simplesmente conseguir o tratamento, precisa de um acompanhamento médico, precisa de todo um cuidado médico com relação ao medicamento. E no início desse ano, 2023, nós demos início ao processo. Entramos pela DPU, Defensoria Pública, porque os custos com o processo é muito alto e fomos orientados a entrar pela DPU. Isso foi no início de 2023. E em agosto, eu estava no meu trabalho, eu recebi uma ligação da Defensoria Pública dizendo que o juiz não havia aprovado e que nós não teríamos direito a esse medicamento porque o custo era muito alto e que era para a gente encontrar outras formas de conseguir o tratamento. Até ele sugeriu fisioterapias, outras situações, né? Mas na síndrome da Bianca, a fisioterapia ajuda, mas não diminui a dor. Ela apenas vai aliviar, mas não vai diminuir. E naquele momento eu senti muita dor, muita tristeza, muita angústia. E Deus ministrou ao meu coração: filha, toda dor gera um fruto. Nenhuma dor é infértil. Toda dor gera um fruto. E você vai vencer. É apenas o processo. Mas no meio do processo existe a promessa. Todos temos que passar por um processo para alcançar a promessa. E você tem uma promessa. Não desista. Não desista. E essa foi a palavra de Deus para mim. Eu me abalei, mas me apeguei à promessa de Deus para a minha vida, para a vida da minha filha, para a vida da minha família. E você, mãe, que está em casa, essa foi a minha luta, a minha dificuldade. Mas eu tinha uma promessa de Deus para a minha vida. Eu me apeguei a essa promessa. Veio as dificuldades, veio a tempestade, veio os levantes do inimigo, mas eu não desisti, porque Deus me deu uma promessa. Deus te deu uma promessa. Não desista. Não sei o que você está passando. Não sei a sua dificuldade, se é com um filho, se é na maternidade, se você quer gerar um filho. Não desista. Se há uma promessa, passe pelo processo. No processo, é difícil, é doloroso,
mas Deus cumpre. Assim como diz nesse versículo, Ele gera esperança porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele nos promete. E eu precisava me posicionar. Então, começamos um novo processo, mas era uma corrida contra o tempo. Nós não tínhamos mais aquele tempo. A Bianca, no meio desse tempo, as dificuldades aumentaram, as dores aumentaram. Ela perdeu uma audição, 50% da audição ela perdeu no ouvido direito. E tudo isso foi acarretando e a gente estava numa corrida contra o tempo. E eu falei, é hora de me posicionar. Liguei para uma advogada conhecida no meio da condroplasia, que já tinha conversado e ganhado na justiça com várias famílias com nanismo. Essa advogada me falou que poderia, né, representar a causa, porém o valor era 8 mil. E nós, como família atípica e com tantos exames, nós não tínhamos esse valor para dar para ela. E mais uma vez o desespero quis vir, mas eu lembrei da promessa, me posicionei, foquei, falei, Deus, o Senhor está comigo. E nesse ministério de mães, todas me acolheram. Nós temos orado por causas impossíveis nesse ano de 2023. E desde que começamos a orar pelas causas impossíveis, todos os domingos e sábados, antes dos cultos, 10 minutos, tinha algumas mães posicionadas, orando pela minha causa impossível, que no meu caso era o medicamento da Bianca. Mas não somente pela minha causa, por outras causas impossíveis. Todas estavam posicionadas orando. E eu fui mais uma vez acolhida por essas mães, pela minha pastora e líder desse ministério, que me fortaleceu, que falou, você vai conseguir, filha, estamos juntas e você vai conseguir. E chegando em casa, às 18 horas, a gente deu início à vaquinha. E foi um mover sobrenatural. O nosso foco era alcançar o valor exato da advogada, 8 mil. E todos se moveram. O nosso ministério, a igreja, a família, todos. E foi uma corrida contra o tempo. E não foi só pelo valor. Muitas pessoas ligavam e oravam e mandavam mensagem. Foi um tempo muito lindo que nós sentimos o cuidado de Deus em cada detalhe. E no sábado, às 11 horas da manhã, nós já havíamos fechado todo o valor da vaquinha. Todo o valor. Em menos de 24 horas, uma multidão de pessoas se levantaram para nos abençoar. E foi algo tão lindo que Deus fez, foi sobrenatural. E foi um cuidado de Deus, porque aquilo que era impossível, Deus se fez possível e nós já havíamos conseguido todo o valor da advogada em menos de 24 horas. E fomos surpreendidos com tudo que Deus fez. E no domingo, chegando ao culto, o nosso pastor e toda a nossa igreja nos acolheu, como sempre fazem, orou conosco e mais uma vez ele declarou que Deus estava conosco, que Deus estava à frente e que a Bianca iria receber essa medicação, assim como foi prometido. E ele levantou uma oferta e toda a igreja nos abençoou mais uma vez. Fomos abençoados, foi uma noite de muita bênção, de muita oração, de choro, mas de muita esperança, porque Deus estava nos mostrando que Ele, mais uma vez, estava cuidando dos mínimos detalhes. E no início de novembro, recebi uma mensagem da nossa advogada. E a mensagem dizia assim: Glaciele, os papéis já está tudo certo? E eu falei, sim, documentação tudo certo. E ela falou, então você precisa pegar esses documentos, levar até o cartório hoje ainda, autenticar e fazer todo esse processo e me enviar. E eu sem entender nada, não estava caindo a ficha. Ela falou, Glaciele, você não entendeu? Eu não. E ela falou,
ganhamos, foi favorável. Você precisa correr contra o tempo, a gente precisa desses documentos agora. Você precisa correr para o cartório e fazer tudo. E nesse momento, conversei com a minha chefe, ela me abençoou, ela está comigo, orando também. E ela falou, vá agora, minha filha, vá, te libero, vá para o cartório e Deus te abençoe. E foi uma alegria, uma euforia também. E eu corri, cheguei em casa, peguei a documentação, tudo no mesmo dia, fui para o cartório, autentiquei e foi tudo enviado e ficamos só na espera. E hoje, o medicamento chegou. Ele chegou para completar a nossa alegria, a promessa veio à nossa casa. Esse é o medicamento. E o meu Deus, o Deus do impossível, que é o dono do ouro e da prata, ele se fez possível e realizou o nosso milagre. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua dificuldade, mas Deus está com você. Ele vai realizar o seu impossível. O meu impossível custava por ano 2 milhões. Era muito impossível, mas havia uma promessa de Deus. E eu não olhei para o medo, para as dificuldades. Foi difícil o processo? Foi. Mas eu resisti. E você também, mãe, que está aí em casa, você vai aguentar. Fique firme. Deus tem algo para você. Deus tem algo para a sua família. Que você possa descansar no seu processo. E eu declaro que assim como eu recebi o meu milagre, a minha promessa, você também vai receber o seu milagre, a sua promessa. Que você possa focar na sua promessa, que você possa focar em Deus que está com você. Que Deus te abençoe, que você não desista no meio do processo, que você não desista, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e lembre-se, Deus é um Deus que realiza o impossível. Deus abençoe e até o próximo vídeo.